Moema usará do passado da Mércia para conseguir salvar a liberdade do Rudá e assim colocar as mãos no vídeo que inocenta o sobrinho. Ela sabe do segredo que envolve Mércia, Nahum e Iberê, e para isso vai pressionar o Nahum na parede para que ele lhe ajude a encontrar o vídeo. Caso contrário, ela contaria para Deus e o mundo que o Iberê é o filho da Mércia que não perdeu a vida. Você sabe que o Iberê é o filho da Mércia e que ele nunca morreu, dirá a Moema com um tom ameaçador. Se você não me ajudar a encontrar esse vídeo, essa história toda vai explodir e todo mundo vai saber. Percebendo que tem uma poderosa moeda de troca, a Moema aproveitará cada fração desse poder para pressionar o Nahum. Sabendo quanto Mércia está sob a influência dele, Moema o coloca entre a cruz e a espada. Ou ele colabora, ou o segredo do passado da Mércia vai ser revelado ao mundo. Eu sei que você ainda tem influência sobre ela, Nahum. Agora você vai fazê-la contar onde esconde o tal vídeo, onde guarda esse pendrive que inocenta meu sobrinho. E insistirá firme. Nahum, ao ouvir as ameaças da Moema, hesitará, sentindo o peso da situação. Ele não queria se envolver, mas o medo de que o segredo seja revelado começa a dominá-lo. Olha, Moema, você não sabe o que está me pedindo, sussurrará ele aflito. Porém, ele perceberá que não tem alternativas. Ou ajuda a Moema, ou corre risco de ser desmascarado para Mércia. E pior, perder para sempre o perdão do próprio filho Iberê. Mas nem sempre a postura da Moema vai ter sido essa. Inicialmente, ela tentará até manter um segredo que guarda há tantos anos. Mesmo ao reencontrar o Nahum, o instinto de proteger a tal história do passado do Iberê ainda falará mais alto. Em vez de ameaçar, no começo ela buscará uma abordagem mais cautelosa. Nahum, você sabe que o que fizemos foi por amor, por proteção, dirá ela quase como quem busca reforçar o pacto de silêncio. Iberê nunca precisou saber e eu sempre respeitei isso. O tom da Moema, mesmo ao tocar nesse assunto delicado, demonstrará uma resistência dela expor o segredo. Ela sabe que a verdade seria devastadora demais para o jovem e, no fundo, sente o peso da promessa que fez para si mesma. Jamais trairia o passado que construiu para ele. Eu nunca pensei em contar isso pro Iberê. Ele não merece carregar esse fardo, sussurrava a Moema, quase como uma súplica. Ele não sabe, Nahum, e nunca vai saber que é irmão, dirá a Moema olhando nos olhos fundos do Nahum. E, com uma expressão preocupada e firme, ela prossegue. Esse foi o nosso acordo. Espero que você não tenha se esquecido disso. O que você fez com a Mércia e eu acabei ajudando a encobrir foi uma monstruosidade. Deixar uma mãe achando que perdeu o próprio filho, quando ele estava vivo o tempo todo. Tudo isso por vingança, por puros ciúmes. Mas agora, pelo Rudá, tudo mudará de figura. Ela colocará esse segredo à prova, porque antes ela balançava a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse se livrar das lembranças. A cada palavra que Moema dizia, a culpa e o peso do passado pareciam transparecer na sua voz. Num encontro com o Nahum, ela chegou praticamente a desprezar o amigo, que se sentiu completamente culpado por tudo o que aconteceu.
Nahum passava as mãos pelo rosto, visivelmente abatido e com os olhos sombrios. Eu só queria. Eu não sei mais o que dizer. Respondeu ele com um tom quase inaudível, enquanto a dor e o arrependimento o sufocavam. Nesse encontro ainda, a Moema continuou dando lições de moral no amigo, ainda que tentasse domar a raiva que crescia por dentro dela. Nahum, eu encobri esse crime por anos, disse ela com a voz quase tremendo. Mas se você mexer nisso agora, vai ser pior para todo mundo. A verdade pode destruir mais do que consertar. Ainda bastante abalado pelo peso de tudo aquilo, o Nahum observará a Moema em silêncio. Ele sente que as palavras dela ecoarão fundo no seu coração, despertando uma angústia antiga que nunca conseguiu enterrar completamente. A Moema, por sua vez, vai caminhar até a janela aos passos lentos e seus olhos vão se perder no horizonte. A expressão dela vai estar carregada de arrependimentos, os ombros levemente caídos, como se o peso desse segredo lhe roubasse o ar. A luz que entra pela janela ilumina um rosto amargo na Moema, revelando uma mistura de tristeza e determinação. Sem desviar o olhar, Moema sussurra, quase para si mesma. Algumas verdades são piores que mentiras. Ela suspira profundamente, o peso das memórias quase a sufocando depois de um longo silêncio. Ela decide, finalmente, abrir o coração. Sabe, Nahum, eu não devia ter aceitado ficar com o menino. Confessa com a voz tremendo de emoção. Naquele momento, eu me encantei por ele, tão pequeno, tão indefeso. E você me disse que ele era órfão. Eu acreditei em você. A frustração e a tristeza se misturam em suas palavras, e ela se vira para ele, buscando os seus olhos. Eu não sabia que estava mergulhando em uma teia de mentiras. Eu só queria dar amor a uma criança que precisava. Moema dá um passo para frente e a emoção transborda. Eu nunca imaginei que estaríamos aqui, presos por esse segredo. E agora vejo que a decisão de guardar isso só trouxe muita dor. Nahum vai ficar tocado pela vulnerabilidade dela e ele sente seu próprio coração apertar. Ele se lembra do momento em que a vida do Iberê mudou para sempre e como, naquela época, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Eu só queria protegê-los. Mas será que eu realmente fiz isso? Murmurará ele quase em desespero. A voz da Moema, então trêmula, revelará que, por trás da mulher firme que sempre demonstrou ser, existe uma ferida que nunca cicatrizou. Sabe que eu continuei criando o Iberê como se fosse o irmão do Rudá, diz ela, com a dor escorrendo em suas palavras. Mas a mentira sempre esteve ali, como um fantasma que me assombra, me lembrando do que realmente aconteceu. Ela hesita, com um misto de arrependimento e amor em seu olhar. E agora, o que fazemos com isso? A cada dia que passa, esse segredo parece mais pesado. O Nahum então se aproxima, preocupado ao ver os sentimentos da Moema. Olha, Moema, você fez o que achou certo, dirá ele, buscando acalmá-la. Ficar com ele foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Você poupou o Iberê de uma vida com a Mércia, uma mulher maluca, descontrolada. Ela ia destruir a vida do menino. Para ele foi um livramento. E ele coloca a mão no ombro da Moema em um gesto de apoio. Eu sei que você não queria que as coisas fossem assim, mas pense em como o Iberê cresceu feliz. Você deu a ele uma chance
Chance que ele nunca teria se tudo isso tivesse vindo à tona. A sinceridade nas palavras do Nahum busca trazer um pouco de conforto para o coração angustiado da Moema. Ela, porém, não compartilhará da mesma visão. Ela se vira para o Nahum com os olhos brilhando, numa mistura intensa de tristeza e raiva. Livramento? E se foi uma maldição? Eu criei o Iberê da melhor forma que pude. Dei a ele tudo o que uma mãe de verdade daria, mas não adiantou. Ele cresceu e virou um mau caráter. Tá no sangue dele, Nahum. As palavras da Moema sairão como um desabafo carregado de frustração. Ela gesticula com as mãos, a emoção transbordando. E sabe de uma coisa? Talvez a Mércia nem tivesse se transformado nessa mulher louca se não tivesse passado pela dor de achar que perdeu um filho. O que fizemos com ela, Nahum? Foi cruel. O desespero na sua voz ecoa pela sala e ela se afasta um pouco, como se o peso da culpa a empurrasse para longe. Como posso achar que tomei a decisão certa, se tudo isso causou tanto sofrimento? O que eu ganhei com isso? Além de ver o Iberê se transformar em alguém que eu praticamente não conheço. Nahum, percebendo a profundidade da dor da Moema, ele tenta entender e acolher seus sentimentos. Ele sabe que a batalha interna da Moema é muito mais complexa do que ele poderia imaginar. A voz da Moema vai ficando cada vez mais intensa, como se ela tivesse soltado anos de culpa reprimida. Você já parou para pensar nisso? Talvez se ela tivesse ficado com o Iberê, ela seria uma outra pessoa hoje. Mas a gente nunca vai saber, não é? Porque a gente decidiu por ela. Nahum baixa a cabeça sem saber o que responder. As palavras da Moema vão ecoar na sua mente, alimentando sua própria culpa. A Moema vai perceber que a conversa ali foi longe demais e vira as costas para ele, caminhando em direção à porta. Mas chega, Nahum, eu cansei dessa história. Não tem mais o que falar, vai embora daqui. A Moema fecha a porta, encostando a testa na madeira. A dor e o arrependimento estarão estampados no seu rosto. O que foi que a gente fez? Sussurrará ela para si mesma, enquanto sente o peso das suas escolhas caindo em seus ombros. Depois dessa conversa, dias depois, a Moema mudará de opinião. Ao invés de querer carregar esse segredo para o próprio túmulo, ela decidirá usar ele como moeda de troca para salvar o sobrinho querido, o Rudá. Moema vai negociar o seu silêncio em troca de conseguir o vídeo que inocentaria e traria a liberdade para o Rudá. E esse vai ser o novo tormento para a vida do Nahum, onde ele fará de tudo para conseguir colocar as mãos no pendrive que tem o tal vídeo que ajudaria o Rudá a provar a sua inocência. Tudo isso para que não venha à tona o segredo de que ele mudou completamente o destino do seu filho Iberê. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!